Eu acho que a gente tem que parar de ficar pensando só em Neymar, sacou? Eu acho que a gente tem que parar de babar ovo pra ele tanto tempo assim. Calem a boca, seus recalcados, que sempre perseguiram o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Sim, porque o craque do jogo foi o Vinícius Júnior. Ele fez 3 gols, só que 2 valendo. A questão é a seguinte, falava-se muito que ninguém quer assumir protagonismo nessa seleção. Eu sempre falei, esses jogadores, eles estão escrevendo a história deles. Aí comparam com jogadores do Pará, que o Ronaldinho fez isso, que o Ronaldo fez aquilo, o Rivaldo... Calem a boca suja de vocês, de muita gente da imprensa que persegue o Vinícius Júnior, não consegue elogiar o Vinícius Júnior, e ele é o cara! O Neymar entrou, ele não fez nada. Se o gol não tivesse sido do lado, ele é artilheiro da Copa, com 5 gols. O cara da seleção é o Vinícius Júnior, e que eu nem acreditava muito nisso. A mídia esportiva foi a loucura após a grande atuação de Vinícius Júnior e a volta de Neymar à seleção brasileira. Enquanto Neymar retornava após um longo período afastado, foi Vini Júnior quem roubou a cena, marcando gols decisivos e mostrando que está vivendo um momento extraordinário. A atuação do camisa 7 gerou um enorme debate entre torcedores e comentaristas. Afinal, quem deve ser o grande protagonista da seleção de Ancelotti? De um lado, Neymar, ídolo da seleção e referência técnica da equipe. Do outro, Vinícius Júnior, que vem brilhando e assumindo cada vez mais responsabilidade. Será que estamos vendo o nascimento de um novo líder na seleção brasileira? Confira todos os detalhes dessa história que está agitando o futebol mundial. Eu acho que a gente tem que parar de ficar pensando só em Neymar, sacou? Eu acho que a gente tem que parar de babar ovo pra ele tanto tempo assim. Porque o craque do jogo foi o Vinícius Júnior. Ele fez 3 gols, só que 2 valendo. O Neymar entrou, ele não fez nada. Mas entrou, depois de 981 dias, ele entra. Mas o cara do jogo, o cara da seleção, é o Vinícius Júnior. E que eu nem acreditava muito nisso. Bruno Guimarães bem, Danilo bem, né? Eu gostei muito do Alisson hoje. Fez 3 defesas importantes. Eu acho que a seleção brasileira, ela vai para enfrentar Japão ou Suécia, 16 avos, com moral. Diferentemente do primeiro jogo, diferente do segundo. Acho que ela vai grande, ela vai de uma maneira forte. Eu acho que poderia até ter sido melhor se tivesse mexido antes. Não dá pro Paquetá ser titular. Tem que ser um jogador que chega mais. Calem a boca, seus recalcados, que sempre perseguiram o Vinícius Júnior na seleção brasileira. 7 jogos do Vinícius Júnior na seleção brasileira em Copas do Mundo. 8 participações em gol. Nessa Copa do Mundo, o cara já tem 4 gols. 4 gols. E todos os outros, praticamente, ele participou. E vocês ainda querem criticar o cara. Pilhado tá elogiando. Foi contra o Haiti. Foi contra o Marrocos. Agora foi nos 3 jogos da primeira fase da seleção brasileira. Ele é o primeiro jogador, desde Rivaldo e Ronaldo, a fazer gols em todos os jogos da primeira fase, desde 2002. Então, calem a boca suja de vocês, de muita gente da imprensa que persegue o Vinícius Júnior, não consegue elogiar o Vinícius Júnior, e ele é o cara hoje da seleção brasileira. Reverenciem Vinícius Júnior. Outra coisa, chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade em todos os jogos. Que aí dizem, ele não chama a responsabilidade. Só joga no Real Madrid. O cara dessa primeira fase do Brasil. E outra, estão falando muito de Haaland, Messi, Mbappé. Falem também de Vinícius Júnior, porque ele foi o cara do Brasil na primeira fase. Como que você vê essa mudança de foco, pelo menos, do que é a reação da torcida com relação aos pedidos por jogadores que nesse momento são reservas dessa equipe, Mauro? Eu acho isso pouco importante, não pode ficar a torcida pedindo. Torcedor, ainda mais torcedor de Copa do Mundo. Tem gente que não acompanha nem futebol, que vai pra lá, que não tem a menor ideia de o que tá acontecendo. Não sabe quem é que tá na seleção. Sabe nem quem tá, quem não tá. Um bando de turista, sabe aquele povo gritando brasileiro com muito orgulho, com muito amor, aquela coisa horrorosa. Então, assim, eu acho irrelevante. O técnico não pode pautar suas decisões. Isso é muito que esse pessoal pede, o
o Busca. A torcida de Copa do Mundo é diferente da torcida do clube, que acompanha, que está no estádio, que vai todo jogo, que conhece o jogador. Tem muita gente que não sabe nem quem é a bola, e está lá. Jogo em Miami. Um monte de brasileiro que mora em Miami lá, que mora na Flórida, e que ou outros lugares nos Estados Unidos, nem sabe o que é futebol. Ah, vamos lá, tem um ingresso aqui, compramos, vamos lá, vai ver o jogo. Acho que isso aí ignora. A questão é a seguinte, falava-se muito que ninguém quer subir protagonismo nessa seleção. Eu sempre falei, esses jogadores, eles estão escrevendo a história deles. Aí comparam com os jogadores do Pará, que o Ronaldinho fez isso, que o Ronaldo fez aquilo, o Rivaldo não sei o quê, e entre outros. O Ronaldinho em 2002, ele era questionado. O Ronaldinho Gaúcho era questionado. Aí foi campeão do mundo, contra a Inglaterra, fez a jogada do primeiro gol, fez o gol espírita do gol da vitória, aí mudou. Aí hoje é exaltado, um campeão do mundo, claro, e deve ser, lógico que deve ser. Mas quando ele estava escrevendo a história dele, ele era questionado. Não joga na seleção como joga no time, lembra? Falavam tudo isso. Sim. O Vamp estava lá, pô. Lógico, igual, né? É sempre esse roteiro. Então, assim, o que vai acontecer? A gente não sabe qual vai ser a história do Vinícius Júnior no final da carreira. Em termos de seleção, a história do Matheus Cunha, a história do Hendrick, Copa de 2040 e tanto. do Ryan, que tem 19 anos, não sabe, pô. Ô, Mano, tem... Não, aí na Copa de 2045... Caramba, aí o Ryan ganha 2 Copas do Mundo. É lógico. Né? Que não seja essa, que é outra e a outra. Aí, pô, o Ryan... Ô, Mano, não vamos tão longe não, Mano. O Mbappé, ele tem uma Copa e um vice. Isso. Se a França for campeão agora, ele se iguala ao Cafu e quase igual ao Pelé. Sim. 2 títulos, então, e meteu mais de 100 gols no Real Madrid. Sim. E os caras estão falando que o Mbappé não ganhou título lá no Real Madrid. Sim. Os malucos, só pode ser zoeira aquilo lá. Fazendo uma parte de sinal para ele sair do Real Madrid. Não, acho que isso deve ser sacanagem. Ou então coisa de quem torce para outro time. O cara que torce para o Madrid. Enfraquece essa porra aí, ó. Louco, varrido. O Madrid é uma grande loucura. Então, assim, eu acho que isso aí esquece. E assim, e a história de que ninguém quer ser protagonista, aí o protagonista. Aí todo mundo tá vendo. Agora, eu queria que o Vinícius assumisse protagonismo de amistoso. Ele está assumindo o protagonismo de jogo que vale, cara. Na Copa do Mundo passada ele foi bem e nessa ele tem sido o cara decisivo. Mas ele foi mal no jogo contra o Peteca Futebol Clube. Que se dane, pô. Amistoso. Jogou mal a Copa América. Quem jogou bem a Copa América do Dorival Júnior? Aquele time. Ninguém jogou nada. O time era uma bagunça. E o time não é bom ainda. O time está indo num caminho. Está encontrando um caminho. Que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode estar falando aqui na segunda-feira, após o jogo contra a Suécia e Japão, de uma ótima atuação, uma vitória na classificação, ou de uma eliminação. Sim. A partir pode acontecer qualquer coisa. Não dá para colocar a mão no fogo. Alguém afirmaria, não, o Brasil ganha com convicção de qualquer... Não, ainda não. Mas pode ser que esse time cresça e vá até longe. É óbvio que pode. Tem camisa, tem tradição, tem bons jogadores. Agora é um trabalho de muito curto prazo. O técnico chegou 1 ano e pouco antes. É a primeira vez que ele tem mais tempo para ficar com os jogadores. Então, essa questão que a torcida pediu, não pediu, é só que faltava trazer um técnico do patamar do Carlo Ancelotti para ficar ouvindo torcedor. Ainda mais torcedor de Copa do Mundo, que todo respeito. Todo mundo tem direito da opinião que for. Agora eu tenho o direito de pensar o que eu acho sobre a opinião dessas pessoas. Pessoas que não acompanham futebol. E que ficam na rede social, que é o fulano, que é o ciclano. Eu até falei já muito sobre o Hendrick, que eu acho o Hendrick ótimo. E aqui nesse mesmo espaço eu defendi a convocação dele quando ele não era chamado pelo Dorival. E questionar por que o Dorival não chama. Está aí gravado, quem quiser procura. Sempre falei isso. Mas quando vou ver o jogo do Marrocos, eu achei que o que fizeram foi ruim para ele. Que é colocar o Hendrick como assim, o salvador da pátria, num time que apresentou inúmeros problemas no primeiro jogo. Nenhuma virtude praticamente coletiva. Aí põe o Hendrick que resolve. Aí ele entra no jogo, não faz gol. O que queriam dizer? Só faz gol em amistoso. E o Hendrick não é isso, ele é um ótimo jogador. Então acho que nisso o Ancelotti está certo. Vai lançando devagar, entrou um pouco mais hoje. No outro jogo ele fez um gol que não valeu, mas foi lá, estava lá. E pode ser que ele chegue na segunda-feira e faça o gol da vitória, da classificação. Ele é um jogador do grupo. E ele é um menino, ele tem muito tempo, gente. O Ryan não ganhou o espaço dele hoje. O Hendrick pode ganhar amanhã. Tem um problema com o Matheus Cunha, de repente ele que entra, que ele é reserva do Matheus, né? Eu vejo dessa maneira. Né? Ele é reserva do Matheus Cunha. O Ancelotti não o vê como jogador de lado. O Igor Thiago perdeu espaço, virou uma... O Igor Thiago hoje é uma mera opção para se ele quiser um cara de referência na área. Tipo, estou precisando botar mais gente na área, estou no desespero, eu vou encher a área de adversário, de atacante, vou cruzar a bola, ver se funciona. Porque como opção de jogo, eu acho que já acabou. Ele já desistiu. Mas está lá no grupo, pode ser útil em algum momento, pode até dar certo circunstancialmente. Então, acho que não tem que ouvir ninguém. Ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer. Ele é um técnico experiente, foi contratado por isso, ganha muito bem, né? Tem um ótimo contrato, tem bons patrocinadores aqui no Brasil, inclusive, cerveja, mas não sei o que e tal. Então, ele que faça o trabalho dele. O que o torcedor está pedindo, pouco importa. Eu acho que pouco importa. Ainda mais com essa diferença. O torcedor, o torcedor de clube, que é o cara que acompanha, quantas vezes
pede coisas absurdas. Sim. Persegue jogadores que depois dão uma volta por cima, ou jogadores que saem de clube de perseguição do torcedor, e aí vai para outro clube, o cara deslancha porque não tiveram paciência, especialmente jogador novo, jogador se adaptando. Quantas vezes? Porque o cara tem pressa, quer vencer. O torcedor de Copa do Mundo, nesse sentido, é ainda pior, que tem muita gente que não acompanha futebol. Não acompanha. Pode ver, você pode passar em qualquer região aqui da cidade, qualquer cidade que for no jogo do Brasil, todo mundo mobilizado, porque fura a bolha. O futebol fura a bolha, sai da sua bolha. Hoje mostra em São Paulo.